Dionísio, o hábito. Pode ser Salvador. Sim. Digamos então, o que é ser fisioterapeuta? Bem, numa definição mais rápida, nós podemos falar que fisioterapeuta é ter a capacidade de cuidar, tratar, diagnosticar diversas patologias. E quando começou e por que enveredou para esta área? Bem, na verdade, o meu sonho sempre foi ser enfermeiro, porque a minha mãe foi analista e a maior parte da minha família fizeram também saúde. Eu quis sempre ser enfermeiro, seguir os passos da minha mãe. Mas, infelizmente, quando eu fui para a escola para fazer o curso de enfermagem, já não tinha vaga na área da enfermagem, só tinha na fisioterapia e estatística. E depois fui obrigado a escolher um dos cursos. Como eu já sabia o que era estatística, fiquei curioso em saber o que era fisioterapia. Então decidi estar ainda na fisioterapia, que era provisório, que depois podia trocar para a enfermagem, que eu queria fazer tanto. Mas infelizmente felizmente chegar lá acabei me apaixonando pela fisioterapia e já não troquei mais. Ok. E como é que é o vosso dia a dia aqui no Centro El Shalom? Bem, o nosso dia a dia com os pacientes é nada melhor do que cuidar, tratar e ouvir um pouco o historial do paciente. Nós aqui, além de fazer o papel de alguém que trata, nós além de tratar também prevenimos. Então nós pegamos o paciente no nosso dia a dia, conversamos com o paciente, tentar entender como é que foi o dia do paciente, como é que está a ser o paciente em relação com o contato com a família, se a família presta atenção ou não, e dar algumas orientações de prevenção e tratar os pacientes. Quais são os casos que mais vocês aqui recebem? O caso que mais recebemos são pessoas com AVC. Pessoas com AVC, pessoas com lombalgia, que é dor de coluna, ou lombocetalgia, que são dor de coluna que começa na coluna e irradia-se até os membros inferiores. Os cuidados que deve-se ter, falou aqui do acompanhamento, aconselhamento, normalmente os casos mais preocupantes já referiu que o AVC. Quais são os cuidados que essas pessoas, ou no tratamento dessas pessoas, vocês, enquanto especialistas, têm tido? Bem, nós temos aconselhado os familiares porque quem está com o AVC praticamente devia ter até também um acompanhamento psicológico, porque vamos entender que a pessoa fazia todas as suas atividades sozinho e de um momento para o outro torna-se dependente de outras pessoas, que é coisa muito difícil aceitar essa condição. Então o apoio da família é essencial para a recuperação rápida do paciente. Além do apoio psicológico, também tem a questão alimentar. Uma boa alimentação ajuda também no tratamento. E além disso tem um acompanhamento com outros profissionais de saúde que esse mesmo paciente vai ter. Se a família não apoia nessa situação, que é a questão da alimentação, que é a questão do ambiente mais calmo, tranquilo e do acompanhamento constante do mesmo paciente, o apoio do mesmo paciente, então a tendência do paciente a apanhar uma segunda crise por causa do pensamento constante é maior. Olhando aquilo que é a vossa atividade, que avaliação faz sobre o estado da fisioterapia a nível da província do Namibe? Como é que avalia? O Namibe está bem em termos de oferta de fisioterapeutas, em termos de centros para poder atender as necessidades dos pacientes? Olha, atualmente nós não podemos ter muita reclamação porque as diversas patologias que aparecem na nossa província, os centros de saúde e as secções de fisioterapia que nós temos no Namibe conseguem oferecer tratamento para o mesmo. Então, nós podemos falar que atualmente estamos em um bom estado, apesar que alguns espaços deverão investir mais em questões de materiais que ajudam na recuperação rápida do paciente, mas podemos falar que estamos a uns 60% a 70% daquilo que é o estado da fisioterapia a nível da província do Namibe. O que é que precisa ser melhorado? Primeiramente, eu gosto de falar num estado geral, nós gostaríamos primeiramente que temos que melhorar na questão da interação com nossos colegas em si, porque muitas das vezes nós olhamos simplesmente para as pessoas que procuram o tratamento da fisioterapia, mas não. Existem médicos que consultam um determinado paciente, que esse paciente precisa de um acompanhamento fisioterapêutico, mas não encaminham o mesmo para a fisioterapia.
dão alguma orientação e deixam que o paciente fique em casa aqui, é uma coisa muito errada. Sempre que ver que há um paciente que for consultado por um neurologista, por um médico clínico geral, por um ortopedista, e achar que há necessidade de ter um acompanhamento do fisioterapeuta orienta. E depois é a questão de criarmos mecanismo de palestra para dar a conhecer à população do Namíbia sobre a importância da fisioterapia e a necessidade de cada utente procurar o serviço de fisioterapia. E vocês estão organizados e associados ou há uma organização vossa a nível provincial sobre os fisioterapeutas para manter ou estabelecer esta atividade que fez referência? Está a ser uma luta, mas até agora nós ainda não temos uma associação de fisioterapeutas, temos a ordem dos técnicos terapêuticos, mas nós conseguiríamos alcançar mais sucesso se tivéssemos uma ordem ou uma associação de fisioterapeutas para criarmos essas atividades ligadas à área da fisioterapia, porque o técnico terapêutico é um campo onde tem muitas áreas da saúde. Vamos encontrar os fisioterapeutas, analistas, estomatologia, muitos cursos ali. Então, se nós formos independentes com uma associação, acho que teríamos mais ênfase do que trabalharmos todos juntos. Ok, e agora falando um bocadinho sobre o El Shalom, quantos pacientes em média vocês recebem aqui? Olha, depende muito de cada ano, porque existem anos que nós recebemos mais pacientes, existem anos que recebemos muito. Só, por exemplo, esse ano nós já temos em média de 48 pacientes. Mas esses 48 são permanentes ou alguns já foram dispensados, estão em fase de recuperação? Temos alguns que já foram dispensados porque aparecem pacientes de diversas patologias. Há pacientes que aparecem aqui com entorse, há pacientes que aparecem aqui, por exemplo, com sequelas de fratura, existem pacientes que aparecem aqui com lombalgia, então basta verem que já estão a melhorar e vão para casa. Como também temos aqueles pacientes que só nos procuram quando sentem dor. Por exemplo, se tiver ali uma dor de coluna, quando a coluna dói, vem. Quando veja que a coluna aliviou, já não está sentindo dor, desaparece. Okay. Olhando por aquilo que é algumas pesquisas assim aleatórias, né? Nós enquanto repórter, demos a entender que a fisioterapia, o curso de fisioterapia ainda é um curso não muito aceitável assim, para as pessoas que querem enveredar para o ramo da saúde. Agora que está nesta área, qual é o conselho que deixa aquelas pessoas que ainda estão no ramo da saúde, mas ainda não têm uma decisão própria? Bem, para quem olha a fisioterapia com desdém, eu aconselho primeiramente ver as áreas de saída da fisioterapia. A fisioterapia é um dos cursos na área da saúde que trabalha com todas as outras áreas de saúde. A fisioterapia trabalha com crianças, trabalha com mais velho, trabalha com a idade média, trabalha em todos os setores. Por exemplo, nós trabalhamos com tem fisioterapia neurológica, que na área da saúde temos apenas um neurologista. Nós trabalhamos nessa área. Tem fisioterapia pediátrica, que é a fisioterapia especializada para trabalhar com criança. Tem fisioterapia que é especificamente para trabalhar com mulher gestante. Então a fisioterapia é um campo muito. Se achar que, e depois nós temos várias áreas de saída também, como que nós podemos trabalhar num ginásio, podemos trabalhar com uma equipa desportiva, numa academia desportiva. Então, quando estamos a escolher um curso, não olhamos simplesmente pelo que o curso é, mas devemos olhar também pelas áreas das saídas